Pedro Leonardo e vai trazer informações sobre projetos que estão sendo implantados em todo o estado, incluindo pequenos produtores, dando inclusive condições tecnológicas e diversidades de cultivo. Pedro Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de trazer mais algumas informações sobre o trabalho da Secretaria da Agricultura nessa segunda-feira, nesse início de semana, Dia do Pecuarista. Aliás, os nossos cumprimentos a todos aqueles que têm contribuído fortemente para o desenvolvimento do agronegócio de Goiás. Goiás que tem o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 24 milhões de animais. Então, com certeza, os pecuaristas têm contribuído fortemente para o desenvolvimento desse estado. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui, a Hérida vai trazer mais algumas informações para nós sobre os dados pecuários e a importância desse setor. Mas aí com você eu quero ver agora, a gente tem acompanhado, nós recebemos as informações sempre, as notícias de implantações de projetos variados em regiões diversas, porque isso não fica só, vamos colocar assim, para o sul, sudoeste do estado, mas alcançando o norte do estado, que muitas vezes deixou de ser incluída em políticas que pudessem trazer desenvolvimento. O que é que vem sendo implantado? Como que está sendo feito esse planejamento de inclusão? Com toda certeza, Fabélia, e você destacou muito bem, o estado de Goiás tem essa característica predominante, né, de termos regiões com indicadores de desenvolvimento extremamente heterogêneos. Enquanto existem regiões que são extremamente desenvolvidas, como as regiões sul e sudoeste do estado, ainda existem regiões predominantemente na região norte e nordeste do estado que não têm apresentado os mesmos indicadores de desenvolvimento dessas regiões. E é importante a gente destacar que as regiões norte e nordeste do estado de Goiás são caracterizadas por serem regiões onde se predomina a atividade agrícola, a atividade rural, como atividade econômica principal. Nesse sentido, a Secretaria da Agricultura tem buscado a elaboração e execução de políticas públicas que possam proporcionar a essas regiões também os mesmos indicadores de desenvolvimento que têm sido observados em outras regiões. Nesse sentido, algumas políticas públicas voltadas à infraestrutura rural, e é uma característica dessa região também as dificuldades de acesso às propriedades rurais. Muitos produtores, Fabélia, nessas regiões, eles às vezes se sentem desestimulados de produzir porque eles não têm a segurança de saber que vão conseguir escoar a sua produção, que terão a infraestrutura necessária para trazer os seus insumos para dentro da propriedade rural. Então, o governo do estado de Goiás tem investido em toda uma parte de infraestrutura que possa proporcionar a inclusão produtiva dessas propriedades rurais nessas regiões, que são regiões prioritárias de desenvolvimento. Bom, além da infraestrutura, a gente já vem acompanhando há algum tempo, como, por exemplo, aquele incentivo da produção à mandioca para a produção de cerveja, uma cerveja goiana, né? E muitos produtores conseguiram, vamos dizer ali, melhorar a sua condição, porque ele podia plantar, que sabia quem iria comprar, ele tinha mercado para comercializar. Isso também é uma preocupação, oferecer a condição de um cultivo, mas já sabendo quem é que vai ser o comprador dessa produção? Com certeza, Fabélia. Na verdade, a comercialização ela é a fase mais importante do processo produtivo. Muitas vezes esses produtores rurais, eles conseguem produzir bem, produzem com escala suficiente, produzem com qualidade, com padronização, mas se veem com uma série de dificuldades no momento de comercializar toda essa produção. Às vezes o produtor rural ele fica refém de atravessadores. Muitas vezes ele se vê obrigado a vender a sua produção a preços irrisórios ali para não perder essa produção. São produtos de alta perecibilidade, então o produto precisa ser comercializado em um momento determinado. Então, nesse sentido, a gente tem buscado proporcionar ferramentas que possam apoiar o produtor para garantir que, de fato, eles conseguirão comercializar a sua produção a preços satisfatórios.
Uma dessas políticas públicas voltadas à comercialização é o Programa de Aquisição de Alimentos, que tem sido executado pelo governo do Estado de Goiás através da Secretaria da Agricultura. Nesse programa está previsto que o governo irá adquirir toda a produção da agricultura familiar, realizando a imediata doação de todos esses alimentos às famílias em situação de insegurança alimentar, às entidades que trabalham com o apoio filantrópico dessas populações em situação de insegurança alimentar serão beneficiadas pela doação desses alimentos que serão adquiridos pelo governo do Estado de Goiás. Com isso, a gente pretende apoiar o produtor rural nesse, que é o momento mais importante do processo produtivo, que é a comercialização, e apoiarmos também as famílias em situação de insegurança alimentar que serão beneficiadas pela doação desses alimentos. Inclusive, nesse processo do PAA, eu estava observando, parece que foram mais de 2.150 cadastros, foi isso mesmo? Exatamente, Fabélia, nós já estamos com o 4º edital, que foi publicado recentemente, o resultado preliminar. Nós selecionamos mais de 1.000 propostas, entre mais de 2.000 cadastros que foram realizados. Esses produtores que não serão beneficiados nessa primeira fase, eles permanecerão no cadastro de reserva e serão beneficiados na medida em que o programa for sendo executado. Um ponto importante, Fabélia, que você tocou, é com relação à necessidade de nós buscarmos cadeias produtivas apropriadas às pequenas propriedades rurais. E talvez a principal cadeia produtiva, que é exercida predominantemente pela agricultura familiar, é o leite. É importante destacar que aproximadamente 52% de todo o leite que é produzido em Goiás provém de pequenas propriedades, de propriedades da agricultura familiar. Nesse sentido, a gente lançou também um edital do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que é específico para a aquisição de leite, onde o governo irá comprar toda a produção dessas pequenas propriedades de leite, realizando a doação desse leite para as famílias em situação de insegurança alimentar. O grande diferencial dessa política, Fabélia, é que a gente tem observado que a cadeia produtiva do leite ela tem passado por momentos de extremas adversidades, com elevação dos custos de produção dos principais insumos, também com uma redução dos preços que têm sido pagos aos produtores, né? Então, diante de todo esse cenário adverso, a gente tem buscado maneiras de apoiarmos esse segmento para que esses produtores possam continuar na sua atividade. A gente tem observado com preocupação um grande número de produtores de leite que têm, inclusive, abandonado a sua atividade devido a uma série de circunstâncias que têm inviabilizado essa atividade. O diferencial do PAA é o preço pago ao produtor. O que a gente tem observado hoje é que o preço de mercado do leite que tem sido pago ao produtor é em torno de R$ 2,70, R$ 3,00 no máximo. E através do PAA Leite, o governo do Estado de Goiás irá pagar R$ 5,80. Então, o objetivo é realmente apoiar o produtor para que ele possa tracionar a sua atividade, possa permanecer nesse que é um segmento extremamente importante, inclusive para a segurança alimentar, tendo em vista que o leite é um alimento extremamente importante, principalmente para crianças e idosos. A partir do momento em que ele foi selecionado, por quanto tempo aquele produtor permanece no programa? Porque certamente deve ter aí uma troca até para beneficiar outros. Exatamente, Fabélia. Esse produtor selecionado, ele tem a compra garantida pelo governo do Estado de Goiás durante 6 meses. Então, ele pode entregar toda a produção de uma só vez ou pode entregar de maneira escalonada. Ele tem esse período de até 6 meses para entregar a sua produção, emitir as notas fiscais e receber o preço pago ao produtor. Então essa reserva técnica que já fica ali, caso haja necessidade, já vai chamando aqueles da reserva técnica. E se não chamar, ele pode entrar num novo edital? Exatamente, Fabélia. Na verdade, existe todo um regramento onde esses produtores são selecionados. Por exemplo, mulheres têm uma pontuação maior, população quilombola tem uma pontuação maior. Esses
esse recorte de produtores, eles têm preferência. Mas nós já estamos no 5º edital do PA, a gente iniciou esse primeiro edital com R$2 milhões, hoje a gente já está com R$25 milhões garantidos. É uma política pública que foi consolidada no estado de Goiás, o estado de Goiás é precursor nessa iniciativa, é o único estado do Brasil que trabalha o programa de aquisição de alimentos com recursos do governo estadual. Então nós temos a garantia e a previsibilidade de que constantemente serão publicados editais de programa de aquisição de alimentos, porque faz parte de todo um esforço do governo do estado de Goiás em proporcionar o apoio aos produtores no momento da comercialização e também apoiar as famílias que serão beneficiadas pelos alimentos. Muitas vezes, secretário, as pessoas ficam perguntando, né? Mas e aí, a gente precisa de empresas aqui para a gente poder produzir. Aí aquele dilema, eu tenho que produzir para a empresa vir ou a empresa vem para eu produzir? E aí que a gente tem que desvendar, rasgar essa cortina, porque nenhuma empresa vai vir se não tiver o produto. Ela vem justamente porque tem um produto e naturalmente que, fazendo o processamento de um produto, vai ter um valor agregado que vai remunerar bem melhor, né? Você tem toda a razão, Fabélia. É extremamente importante nós observarmos o processo produtivo sobre o aspecto de todos os elos da cadeia produtiva. É importante a gente observar não só o setor primário, o produtor da porteira para dentro. É importante nós proporcionarmos maneiras de agregar valor a toda essa produção através do apoio ao setor de processamento, ao setor industrial, esse setor secundário que é extremamente importante. Com esse objetivo, Fabélia, identificando as regiões que são prioritárias, predominantemente região norte e nordeste do estado de Goiás, onde estão concentrados os piores indicadores de desenvolvimento, o governo do estado de Goiás tem inclusive proporcionado incentivos e benefícios fiscais às indústrias que se interessarem em se instalar nessas regiões que são regiões prioritárias, justamente com essa preocupação de observarmos toda a cadeia produtiva, todos os elos dessa cadeia produtiva, até que esse produto chegue com valor agregado ao consumidor final. Dessa maneira que a gente tem como resultado principal o desenvolvimento, inclusive, da microeconomia local. À medida em que a gente estimula a instalação de indústrias, isso vai ter resultados positivos, inclusive sobre a arrecadação desses municípios, através dos impostos que são gerados, através das novas vagas de emprego que são geradas ao fortalecermos o segmento industrial. E é importante nós destacarmos também, Fabélia, os últimos resultados do CAGED, que é o relatório oficial de empregabilidade do governo federal, que indicou que o estado de Goiás, entre todas as unidades federativas, foi o estado que mais gerou novas vagas de emprego. Inclusive, no primeiro semestre de 2024, nós superamos a marca histórica de mais de 1 milhão de novos empregos que foram gerados. Grande parte desses empregos foram gerados a partir dessa que é a nossa atividade econômica principal, que é o agronegócio. Bom, a gente ainda teria muito assunto aqui, mas eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, Pedro Leonardo. Um abraço para você, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade de sempre, secretário. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, desejando uma semana extremamente produtiva para todos nós. Grande abraço. Abraço para você também.